Boa noite, amados irmãos e irmãs do curso Reino de Deus na Nova Vida Aliançada. Estamos aqui no mais um sábado à noite para proferir mais uma aula, né? E termos dando continuidade ao nosso curso. Vocês tiveram, com certeza, vocês assistiram a aula anterior, a aula do pastor Rafael, na terça-feira às 19 horas, onde ele falou sobre o tema Nicodemos procurando o Reino de Deus, não foi? É fundamental aquela aula, como as outras aulas, elas são interdependentes, são interligadas. Então, às vezes, o entendimento da que vem à frente depende do entendimento que você conseguiu se apropriar na anterior. Mas antes de começarmos a falar sobre isso, sobre o tema de hoje, vamos orar, baixar nossas cabeças. Senhor, nosso Deus e nosso Pai querido, te agradecemos por essa noite, te agradecemos por essa oportunidade nesse dia de aprendermos de Ti, Pai. Pedimos a presença do Espírito Santo como nosso real e verdadeiro professor e mestre, que nos guia por toda a verdade da Tua Palavra. Peço que abra os nossos corações, as nossas mentes ao entendimento, abençoe a nossa igreja, abençoe os nossos ouvintes e abençoe a Tua Palavra, Senhor. Dá-nos uma noite profícua de aprendizado do Teu Evangelho, do Teu Reino e da Tua Santa e Gloriosa Palavra. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus Cristo e desde já te agradecemos. Nosso tema de hoje é Jesus define o reino. Jesus define o reino. Tivemos na aula passada Nicodemos procurando o reino e o pastor Rafael muito bem nos elucidou de como nós acessamos o reino. Se vocês lembram lá, ele concluiu: o reino de Deus é o novo nascimento, porque Jesus passou o tempo todo explicando a Nicodemos, um dos principais daquela época, né, do Sinédrio, de que havia necessidade de nascer de novo. Então, veja que Jesus tinha uma atenção especial a explicar os conceitos, as definições, porque ele sabia que o entendimento equivocado de determinados conceitos fazia com que as pessoas fossem conduzidas ao erro, né? A palavra diz: erreis porque não conheceis as Escrituras nem o poder de Deus. Então, era uma preocupação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a questão do entendimento. E aqui também, nós vamos pegar uma situação em que Jesus vai também elucidar o entendimento de uma definição do reino, ok? Hoje nós vamos ter como texto base Marcos 10, versículo 17 até o versículo 23. Vai aparecer para você aí na tela. Eu vou ler devagar, de forma pausada, mas é interessante que você tenha na sua Bíblia aberta à mão, que nós poderemos retornar ao texto base. E com a palavra você vai poder nos acompanhar. Marcos 10, versículo 17 ou 23, tá? Aí na tela está aparecendo para você o slide. Nós vamos assim: pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre seu pai e sua mãe. Então o homem respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos discípulos: como é difícil para os que têm riqueza entrar no reino de Deus. Amém? Bom, 3 palavras-chave nós observamos nesse texto. Uma palavra em especial na pergunta do jovem rico, que é a vida eterna.
Era a dúvida que ele tinha. A segunda, na resposta que o Senhor Jesus deu: siga-me. E a terceira, reino de Deus, está contida no comentário que Jesus fez aos discípulos, né? Em cima dessas três palavras, nós poderíamos pensar inicialmente, como está nesse próximo slide: será que Jesus não entendeu a pergunta do jovem sobre a vida eterna? Será que Jesus não entendeu que ele estava perguntando sobre a vida eterna? Bom, antes de nós respondermos se houve esse não entendimento ou houve entendimento que o Senhor sabia corretamente o que estava acontecendo no coração dele, uma coisa era fato: ele era uma pessoa religiosa, ele era uma pessoa correta, provavelmente conceituada naquela época para aquelas pessoas, como nós temos nos dias de hoje, pessoas religiosas, pessoas conceituadas, pessoas corretas, pessoas boas, mas às vezes não tem a certeza dentro do seu coração da vida eterna. E ele tinha uma sede, tinha uma necessidade de ter essa certeza da vida eterna. E isso estava contida na pergunta dele. E quando o Senhor fez logo a descrição de algumas ações da lei, de algumas ações lá nos mandamentos, ele rapidamente se antecipou: se é isso, sem problema, tenho feito isso desde a minha juventude. Desde a minha juventude. Vamos aqui no próximo slide. A pergunta eu volto com ela na tela, né? Será que Jesus não entendeu? Não. Jesus compreendeu perfeitamente o que estava no coração daquele homem, como ele entendia a natureza da vida eterna. Olhem só, como ele entendia a natureza da vida eterna. O entendimento que ele tinha de vida eterna, que estava contido no coração dele, não estava contido na pergunta, mas o Senhor sabia no coração, identificou no coração dele. Daí, o Senhor não respondeu sobre a vida eterna diretamente, mas o Senhor respondeu pela similaridade, pela verossemelhança, o que mais parecia, o que mais poderia representar a vida eterna para ele naquele momento. Vamos aqui no próximo slide. A ligação entre as três palavras-chave, vida eterna e reino de Deus, para o Senhor Jesus, ele é entendido como sinônimo. Deus vai tratar a palavra vida eterna e a palavra reino de Deus como sinônimas. E o eixo de ligação, o que é transversal à vida eterna e o reino, está o siga-me, que é o que está na única coisa que Jesus pediu a ele. Você vai ver lá no texto que Jesus está dizendo assim: só uma coisa falta a você, só uma coisa falta a você. No entanto, quando Jesus descreve essa uma coisa, ele fala do vá, venda, dê, volte e siga-me. Deu uma condição, mas a ordem era siga-me. Isso aconteceu com André e Pedro, quando foram chamados lá no início dos evangelhos. Vocês lembram ou podem visitar lá novamente. Pedro e André estavam fazendo alguma atividade econômica, não eram ricos nem bilionários, mas Jesus falou: vamos pescar vidas, vamos pescar homens, siga-me. André e Pedro, pá. Mais à frente, Tiago e João estavam ajudando seu pai na atividade econômica lá. Jesus chama os dois: siga-me. Eles largaram o que eles estavam fazendo e seguiram ao Senhor Jesus. Então, essa relação do siga-me é fundamental para a vida eterna e para o reino. Isso é o que Jesus deu a condição para ele. Só uma coisa de falta: seguir. Para me seguir, você vá, venda, dê e volte, né? Vamos à frente aqui. A base bíblica, né? A Bíblia explicando a Bíblia,
porque Jesus, em outros momentos, também vão trabalhar com esses conceitos e com essa indicação da relação entre vida eterna, seguir a Cristo e o reino, nós vamos ver nessa tela que está com os 3 versículos. João 14, versículo 6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Então aqui, esse contexto é um contexto onde Tomé tem dúvida. E Tomé fala: Senhor, não sei para onde o Senhor vai, como vou segui-lo? Estavam com dúvida, né? Naquele momento ali, em relação a seguir, ou qual caminho, eles queriam os detalhes em relação, o Senhor vai para onde, vai em tal lugar, mas Jesus estava falando numa outra dimensão para eles. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. No outro versículo, em Lucas 9, 23, também num outro contexto, e esse contexto é quando Jesus conversa com Pedro e pergunta a ele, os discípulos, e Pedro, quem eles achavam que ele era, né? O que o povo achava que ele era, quem vocês acham que eu sou? Eles: o Cristo de Deus, o Filho de Deus. E naquele momento, Jesus, nos versículos posteriores, Jesus vai explicar a eles de que era necessário que o Filho do Homem sofresse, fosse abandonado, fosse humilhado, morresse e ressuscitasse ao 3º dia. Logo após isso, Jesus fala a todos eles: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. No primeiro, a vida; no segundo, siga-me. E em Mateus 10, 7, 8 e 9, Jesus novamente vai estar, quando orienta os discípulos e envia eles na primeira missão. Jesus diz: pelo caminho preguem que está próximo o reino de Deus, curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto deem de graça. Não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Ou seja, a vida eterna é seguida. A vida eterna é seguida. A certeza que o jovem rico queria só iria conseguir se ele seguisse ao Senhor, se ele tivesse o Senhor, se ele tivesse o Salvador e o Senhor, se ele reconhecesse que aquele era o Salvador e o Senhor. Então, assim, seguir o Salvador, seguir o Senhor é seguir a vida eterna. O que lhe faltava quando Jesus, sabendo que no coração dele ele tinha um outro entendimento sobre vida eterna, e quando Jesus traz o entendimento do siga-me para ele, aí o que acontece com ele? O semblante lhe caiu, ficou contrariado com aquela palavra, ficou triste e foi embora. Foi para o lado contrário, a vida eterna. A vida eterna estava chamando ele para cá: siga-me. E aí ele foi para o lado contrário à vida eterna, porque ele se entristeceu com a única coisa que lhe faltava: seguir ao Senhor Jesus. A lista de mandamentos ele fazia todas, mas lhe faltava uma coisa. E, obviamente, segundo a nossa aula aqui, lhe faltava o entendimento dele. Daí a preocupação com o Senhor Jesus sempre está definindo, esclarecendo. O que deixava Jesus muito irado, muitas vezes, era a teimosia dos fariseus, dos escribas, que torciam, colocavam fermento na palavra de Deus, torcendo aquela interpretação, torcendo aquele jeito da palavra. E Jesus deixou isso claro lá em Mateus, também no final do Evangelho de Mateus: erreis porque não conheceis as Escrituras nem o poder de Deus. Eram estudiosos, mas não conheciam, tinham entendimento e definições equivocadas para os principais conceitos em relação às boas novas do Evangelho do Reino de Deus. Vamos aqui no próximo slide. Bom,
partindo dessa experiência tão significativa que se apresentou em 3 evangelhos, Jesus vira para os discípulos e ele não usa mais o termo vida eterna e ele não usa o siga-me, mas ele usa o reino. Ele vai dizer o quê? Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: como é difícil para os que têm riqueza entrar no reino de Deus. Conclui-se que aí, pelo menos nesta experiência do jovem rico, Jesus disse aos discípulos que esse jovem perdera o reino de Deus para as riquezas. Ele tinha muito trabalho, ele tinha muita propriedade, ele tinha muita coisa para governar, para tomar conta, e aquilo tudo tinha uma relação afetiva com o eu que ele tinha, o eu dele não era pequeno, era um eu grande, né? Então, assim, como diz até a estrofe daquele louvor, né? Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e com todo o seu amor, infinita humildade. O tamanho daquele jovem era do tamanho das suas propriedades, e ele precisava diminuir para que o Cristo crescesse, para que ele seguisse ao Cristo. Então isso foi muito difícil, isso levou-lhe a cair em estado de tristeza. Conclusão do nosso tema de hoje. Quando se recebe a vida eterna? Vamos no próximo slide. Quando se recebe a vida eterna? No momento em que se confessa os pecados e se aceita Jesus Cristo como o único Salvador e Senhor. É nesse instante que tem início a nova vida, a vida eterna. E quando se entra no reino de Deus? No momento em que se ganha a vida eterna. Foi este o ensino que Jesus deu aos discípulos. Foi esse o ensino que Jesus deu a Nicodemos. E o tempo que Jesus gastava, e Jesus não perdia oportunidade, para, se você perguntasse sobre o leste, ele explicar o oeste, se você perguntasse sobre o norte, ele explicar o sul. Ele não perdia oportunidade. Quando Nicodemos procurou o reino de Deus, ele demonstrou para Nicodemos que o reino de Deus só se alcançava pelo novo nascimento, pela mudança do interior primeiro, a transformação do coração. O jovem rico não conseguiu naquele momento, diante do Salvador, uma mudança no coração dele. Nicodemos também provavelmente saiu naquela noite da casa do Senhor Jesus, ou na casa do Senhor Jesus estava, sem compreender, sem entender de como é que ele ia nascer de novo, porque o olhar dele estava sempre para as coisas externas, e a transformação que é necessária para receber a vida eterna, para entrar no reino de Deus, começa pelo coração. É uma transformação interna, para depois repercutir na parte externa, no nosso externo, na nossa própria sociedade, na nossa própria comunidade, na nossa própria igreja, né? Ou seja, Jesus, se eu pensar por exemplo, assim, se eu pensar como um teólogo, eu vou agir como um teólogo. Se eu pensar como um militar, eu vou agir como um militar. Se eu pensar como músico, talvez eu possa até agir como músico. Mas se eu pensar como Jesus, eu vou agir como Jesus. Por isso, a preocupação do Senhor Jesus com o entendimento. Por isso, a preocupação de Jesus com o entendimento que Nicodemos tinha sobre o reino. Por isso, a preocupação de Jesus com aquele jovem. A palavra diz que Jesus falou com ele com amor. Jesus falou com ele com amor. Jesus estava preocupado que o entendimento que ele tinha, o pensamento que ele tinha sobre a vida eterna era aquela lista dos mandamentos.
Então, Jesus se preocupa com o que pensamos, com o entendimento que está dentro do nosso pensamento, dentro da nossa mente. E se nós pensarmos com a mente de Cristo, com o pensamento de Cristo, temos muito mais chance de agir como Cristo. Os fariseus, sobre as Escrituras, não pensavam com o entendimento de Cristo, não pensavam com a cabeça de Cristo. Daí eles agiam de forma diferente. Amém? Bom, quero agradecer a vocês por ter ficado nesse sábado aqui um pouco, aprendendo um pouco mais da palavra. Eu também aprendo, e eu e o pastor Rafael, às vezes a gente fica olhando, ele fala isso, eu não canso de repetir. A gente acaba de preparar a aula, de estudar, um já comenta com o outro, a gente fala assim, pô, o que tu descobriu de novo aí? Ih, rapaz, eu descobri isso aqui, eu descobri isso aqui, caramba, até então eu tinha esse entendimento, agora eu já não tenho mais esse entendimento, tenho esse novo entendimento. Então assim, é de glória em glória, né? O Espírito Santo vai nos revelando, vai nos mostrando, e a gente vai crescendo de glória em glória. Então, agradeço a vocês por terem ficado aqui mais uma noite conosco. Nós vamos lá para o grupo do WhatsApp agora para responder as questões. Hoje eu não vou fazer pergunta, não vou deixar nenhuma pergunta para eles, mas eu tenho certeza que em busca de uma boa pontuação virão muitas perguntas. E você que ainda não faz parte da nossa igreja, mas tem acompanhado o nosso curso, ou faz parte, mas não tinha oportunidade de fazer o curso, gostaria de opinar, falar alguma coisa, envie um e-mail para a gente, o e-mail da igreja pode estar passando aqui na base da tela, dê a sua opinião sobre o curso, como gostaria de participar, e assim que estivermos voltando às nossas aulas presenciais, compareça, venha até a nossa igreja, assista o culto, queremos receber vocês, queremos apresentar a vocês os nossos pastores, nossa igreja, tá? Sejam bem-vindos a qualquer momento, que acabar a quarentena, acabar o isolamento, vamos estar em comunhão na nossa igreja. E hoje, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu trabalho. Se tiver alguma pessoa enferma na sua família, algum conhecido, que Deus opere poderosamente, curando, restabelecendo, restituindo essa pessoa ao seu lar, e que nos abençoe rica e abundantemente. Amém.